Esperamos que, após assistir essa coletânea de vídeos, você conheça um pouquinho mais sobre a realidade profissional dos oficiais de justiça. A oficial de justiça, Sandra Regina Ferreira Ismanioto, de 48 anos, cumpria o mandado de busca e apreensão de uma moto com prestações em atraso na casa do acusado, no Parque Santo Antônio, zona sul de São Paulo, quando foi surpreendida por Reinaldo do Carmo Guerreiro. Segundo a própria mãe do suspeito, ele atendeu a funcionária pública na porta e pediu alguns minutos à vítima, momento em que entrou na casa e retornou com a arma do crime, um revólver calibre 38. Sandra Regina aguardava no carro quando foi baleada com 9 tiros. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. Nós, oficiais de justiça, no dia a dia da nossa profissão, enfrentamos situações de extremo risco, de risco continuado, enfrentamos situações de estresse constante. Oficiais de justiça com medo. Os profissionais do estado de São Paulo cobram mais segurança durante o cumprimento de mandados judiciais. Na semana passada, um profissional da categoria foi baleado ao tentar entregar uma ordem de interdição a Fernando Gouveia, no bairro da Aclimação. O ruim é cumprir, é ir fechar uma empresa. Fechar, lacrar a empresa, falência. É ir lá e falar para a mãe, me dá a criança que eu vou levar para o pai. Ou vai para o pai e vou levar para a mãe. Me dá seu carro, eu vou levar o seu carro. Isso significa risco de vida diário. Então, ser oficial de justiça é para alguém que realmente queira entrar, não tenha receio, não tenha medo, disposto a enfrentar, porque a barra é pesada. Mistério em Minas Gerais. Um oficial de justiça desaparecido há 4 dias foi encontrado morto dentro do carro perto de Belo Horizonte. Ele sumiu quando saía para entregar mandados judiciais. Peritos ainda não sabem a causa da morte. O carro foi encontrado no início da tarde em uma das avenidas mais movimentadas de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O corpo de Daniel Norberto da Cunha estava no banco do passageiro. O oficial de justiça desapareceu depois de dizer à família que iria cumprir 2 mandados judiciais. Poucas horas depois de sair, ninguém conseguiu contatá-lo novamente e a polícia foi avisada. Os parentes já haviam espalhado avisos sobre o sumiço de Daniel em alguns pontos da cidade. Enfrentamos a intempérie, o sol, a chuva, o calor, a poeira, os insetos, animais bravios e também pessoas que não estão no seu melhor momento e às vezes perdem a cabeça e partem para a agressão ou partem para os atos de violência. Mas cadê o juiz, o advogado de vocês? Cadê o juiz? Eu quero uma imprensa, alguém aqui. Uma oficial de justiça foi baleada depois de um sequestro relâmpago na Barra da Tijuca. Quem sobrevoa a região agora é o repórter André Curvelo. André, explica pra gente como é que foi essa história. Oi, Fachel. Essa oficial de justiça, ela estava acompanhada de um amigo, também oficial de justiça, estava nessa região aqui da Barra da Tijuca, e eles foram abordados por 3 homens, eles entraram no carro, e os bandidos mandaram, então, eles seguir aí dirigindo, né? Quando eles perceberam que se tratavam de 2 oficiais de justiça, ameaçaram matar aí as 2 pessoas, o homem e a mulher, e aí o motorista, na hora, para tentar se salvar, fez uma manobra brusca ali perto da delegacia, aqui na Barra da Tijuca, acabou batendo o carro também aqui no pátio da delegacia, e aí um dos bandidos ainda fez 2 disparos, atingiu de raspão a cabeça da mulher, ela foi levada para o hospital, passa bem, um dos bandidos foi preso na hora e outros 2 presos no elevado do Joá, num cerco montado pelo batalhão do Leblon. Então essa realidade nós queremos dividir um pouquinho com você. Foram os vizinhos que chamaram a polícia depois de ouvir barulho de tiros. Os disparos foram feitos por volta de 8h30 da manhã, quando um oficial de justiça, acompanhado de um enfermeiro, chegou a esta casa, na região central de São Paulo. Eles levaram uma determinação da justiça para interditar o morador de 33 anos, Fernando Gouveia, que sofria de esquizofrenia. A interdição foi pedida pela própria família. O morador se revoltou com a ordem da justiça, correu para dentro de casa, pegou uma arma e voltou atirando.
Os disparos atingiram o oficial de justiça, um enfermeiro e ainda uma psicóloga. Seja você um parlamentar, deputado, um senador, vereador, seja você um ministro, magistrado, um secretário ou administrador público, como governador de estado ou prefeito, uma vez que nós queremos que muitos assistam esses documentários. Seja você também um presidente de instituto de previdência do seu estado, ou mesmo seja você um simples cidadão, uma cidadã comum. Esperamos que, após assistir essa coletânea de vídeos, você conheça um pouquinho mais sobre a realidade profissional dos oficiais de justiça. O oficial de justiça é o servidor concursado que ele cumpre as decisões judiciais. Então, ele representa a justiça na rua. Nos últimos 14 anos, 24 oficiais de justiça estaduais foram mortos no exercício da profissão no Brasil. Apesar dos riscos aos quais estão expostos, os oficiais não recebem adicional de insalubridade nem de periculosidade. O estresse que as pessoas estão submetidas, a carga de trabalho, de um lado eles têm uma pressão do sistema judiciário que obriga eles a cumprirem essa função. Eles vão encontrar gente, por exemplo, vai entregar uma intimação para quem bate na mulher. Quem bate na mulher, bate em qualquer um. Então, você vai entregar para um indivíduo que tem uma doença mental grave com arsenal em casa. Uhum. E eles, não é só quem leva tiro, essa foi uma coincidência trágica, mas o índice de doença mental das pessoas e a periculosidade é desproporcional ao salário e à consideração do risco de insalubridade e periculosidade. Era para ser mais um dia normal de trabalho. Júlio César saiu de casa para cumprir um mandado aparentemente simples. Haver para uma financeira um carro vendido há 7 meses e sem nenhuma parcela paga. O oficial de justiça conta que por volta das 6h30 da tarde, ele e outra funcionária do fórum chegaram à casa do devedor para recuperar o carro. Com muita calma, o proprietário abriu o portão e pediu com educação para que eles aguardassem. Mas na sequência saiu com o carro da garagem e avançou em Júlio César, que ficou pendurado no carro. Depois de sair da rua onde mora, com o oficial de justiça no capô do carro, o motorista andou cerca de 2 quilômetros pelas ruas do bairro Campos Elíseos. Foram cerca de 3 minutos de muita tensão e pavor vividos pelo oficial. Eu fui fazer uma citação de um cidadão que parece que havia sido agredido havia agredido a mulher. Quando eu chego na casa, veio uma senhora e diz para mim, eu me identifiquei e disse, eu sou oficial, preciso falar com o senhor tal. Ai, minha senhora, é meu filho. Mas por favor, senhora, vá embora. Não espere. Ele está transtornado, ele bebeu, misturou com drogas, com qualquer coisa. Não espere, senhora, ele chegar aqui, porque, senhora, eu te peço, está vendo isso aqui, olha? Estava toda roxa. Eu estou toda roxa porque ele me agrediu. Senhora, não espere. Eu falei, preciso, senhora. Neste momento, o cidadão chegou. Ela falou, vai embora, senhora, né? Eu falei, não posso, senhora. Aí me aproximei do cidadão, ele disse, o que você é? Oficial de justiça, senhor. Eu estou com algo bastante sério para o senhor aqui. Ele pegou da minha mão a ordem judicial, rasgou, jogou na rua, pegou o revólver, tirou da cintura, pôs na minha cabeça e disse, foi me arrastando até meu carro e disse, saia daqui que eu estou contando, eu vou contar até 10. Se você ainda estiver, eu vou descarregar o revólver todinho na sua cabeça. Em Caxias do Sul, Judite, viúva do oficial de justiça Juarez Preto, morto no ano passado, lidera o movimento para que a categoria tenha porte de arma. Eles não saem armados, né? E eles, e muitas vezes, quem eles têm que fazer uma intimação e na localização deles são cidadãos que não são do bem. E eles estão armados. Outros casos de agressão estão documentados pela Associação dos Oficiais de Justiça. O oficial de justiça está ali comunicando a existência de um processo, né? Dando a parte conhecimento desse processo, dos prazos que ele tem, assessorando, explicando como ele deve agir para defender também o seu interesse. O assassinato em Caxias do Sul levantou um alerta para a categoria: o uso de equipamentos de segurança. Dos 1.150 oficiais espalhados pelo estado, apenas 375 têm coletes à prova de bala. Em Guarujá, bandidos rendem oficial de justiça em favela.
O oficial da Justiça de Guarujá, de 51 anos, saiu do fórum da cidade nesta manhã para cumprir ordem judicial na favela da Aldeia, em Vicente de Carvalho. Segundo o relato que deu na delegacia, foi abordado por 2 homens ao descer do carro. Com medo, correu para a casa ao lado. Esses marginais invadiram essa casa onde ele estava, né? Seguraram ele, segundo consta aqui no registro, pelo pescoço, coisa e tal, o ameaçando o tempo todo e exigindo a chave do veículo para que eles pudessem revistar o carro desse oficial de justiça. Uma equipe da Polícia Militar que realizava uma operação na Prainha, que fica ao lado dessa favela, foi alertada sobre a ação e surpreendeu a dupla com a vítima na rua. Rodrigo Henrique Santos Bento, de 25 anos, foi preso ao tentar fugir. Ele faz parte de um bando acusado de cometer vários crimes na cidade. Inclusive, estava com um mandado de prisão pedido, mas a polícia aguardava a resposta da justiça. Ao fim, de assistir esse documentário, ao término desse documentário, eu tenho certeza que você vai, além de conhecer um pouquinho mais sobre a atividade do oficial de justiça, vai gostar um pouco mais desse profissional não tão querido, não tão amado pela sociedade brasileira, mas extremamente necessário para uma sociedade ordeira, para uma sociedade democrática e, acima de tudo, para uma sociedade que deseja a sua tão almejada paz social. A falta de oficiais de justiça em Castro e Carambeí compromete o trabalho judiciário. Os poucos servidores não dão conta de tantos processos e intimações. Segundo o sindicato da categoria, cada oficial recebe em média no mês 350 mandados para serem entregues. Com medo de serem punidos, os servidores preferem não gravar entrevista, mas confirmam que no fim do ano passado os mandados chegaram a acumular. Na época, a juíza da comarca abriu sindicância pela demora no cumprimento dos prazos. As distâncias a ser percorridas são grandes e o número de mandados também é grande. A demanda aqui, por exemplo, na comarca de Castro aumentou muito nesses últimos 20 anos, né? E a estrutura permanece a mesma, desde 1983. Os oficiais, para cumprir mandados na comarca, na cidade de Carambeí, ainda têm que pagar o pedágio. Eles pagam o pedágio para trabalhar, eles têm que ir e voltar diversas vezes na semana e o custo é todo por conta dos oficiais de justiça, além da enorme distância territorial e a área rural que tem a comarca de Castro. O sindicato, que representa a categoria, pediu a contratação de mais 3 servidores, só que o Tribunal de Justiça disse que não vai atender a solicitação. Cada unidade judiciária tem que ter no mínimo 2 oficiais, então uso a palavra, no mínimo, 2 oficiais de justiça. E aqui em casa são 4 cartórios, né, e tem apenas 5 oficiais de justiça. Então teríamos que ter 8 profissionais. Já vamos pedir providência hoje mesmo para o tribunal para que seja revista a decisão e nomeie pelo menos mais 3 profissionais para cá, para cumprir, e que venham destinados a serviços externos. Oficiais de justiça vivem riscos diários nas 2 maiores cidades da região. Em Piracicaba, a semana foi marcada pela morte do representante de uma financeira que acompanhava uma oficial no cumprimento de um mandado de busca e apreensão. O representante da categoria em Campinas diz que a maioria desses profissionais já sofreu ameaças na cidade. Inclusive, dependendo do caso, já há uma orientação para que eles não saiam sozinhos. Nós temos sugestionado para que nós possamos trabalhar em duplas. Casos como busca e apreensão de menores ou onde envolve agressão a mulheres. E segundo ele, quando há algum transtorno, a Polícia Militar demora a chegar. O atendimento da Polícia Militar realmente, por muitas vezes, é falho. Porque quando nós solicitamos, demora no mínimo 30 minutos para sermos atendidos. Não por culpa, talvez, dos policiais, mas a falta de estrutura em si. Nós vemos diariamente que a Guarda Municipal nos tem tido mais retaguarda, mais cedo em nos atender. Críticas também são feitas pelo vice-presidente da Associação dos Oficiais de Justiça do Estado. Muitas vezes não dá tempo de você chamar a polícia, muitas vezes você chama, eles têm uma burocracia, eles pedem um ofício, né? Como se a fé pública do oficial de justiça não valesse ali na hora, ele dizer que está passando por uma situação de risco. Ele diz que em Piracicaba todos os oficiais de justiça já sofreram algum tipo de violência. Agressão, sequestro relâmpago, cárcere privado, ameaça com arma de fogo, todos, inclusive os novos que foram recém-empossados, já têm histórias para contar da semana passada, do mês passado.
Esta oficial de justiça, que prefere não ser identificada, estava junto com um representante de uma financeira que morreu esta semana quando tentava cumprir um mandado de busca e apreensão de um veículo por falta de pagamento. Luiz Augusto Marangoni, de 35 anos, foi arrastado por 300 metros, pendurado ao lado do condutor. O carro se envolveu num acidente e ele não resistiu. O motorista fugiu. Me abalou profundamente. Eu não esperava passar por isso. Ela reclama dos momentos de tensão que passa nas ruas e das condições de trabalho. A gente não tem respaldo, a gente não tem garantias, nós não temos segurança. Nós passamos por situações aí dentro. Isso aqui foi um estopim. Os mandados que saem para a gente cumprir, para colocar menores no carro. Menores, entre aspas, porque os marmanjos têm 1,70 m, 1,80 m. E você tem que conduzir os menores para serem ouvidos pelo Ministério Público, pelo juiz da vara da infância e da juventude. Você tem que pôr no seu carro, nós trabalhamos com o nosso carro. Diante dessa situação, a oficial de justiça não sabe mais se vai voltar ao trabalho. Para mim deu. É o momento de eu tirar o pé e cuidar da minha vida, da minha saúde. Vou esperar o pior acontecer? Não vou, infelizmente não vou. Que achou? Viram bem o que a gente enfrenta? Pensou que era moleza, não é? Não, ao contrário. O exercício da justiça, tão necessária para os cidadãos, ele precisa sair do papel. A decisão do juiz, que todos almejam nas suas lides processuais, ou seja, tem uma sentença favorável para a sua causa, isto é muito importante. O trabalho do juiz, o trabalho dos secretários de audiência, o trabalho das secretarias das varas do trabalho, de todos os fóruns, né, em cartórios, isso é muito importante. Mas, sem o oficial de justiça, a sentença não sai do papel. E todo cidadão que busca justiça, ele deseja que esta seja dada, prolatada pelo juiz, mas implementada, colocada na prática. E quem faz isso é o oficial de justiça, enfrentando tudo isso que você acabou de ver. Portanto, caro vídeo espectador, dentro em breve você vai encontrar com um oficial de justiça ou será procurado por um oficial de justiça procurando apoio nos nossos benefícios profissionais, né, no nosso ambiente de trabalho, no nosso equipamento que a gente usa, né, no dia a dia, né, do exercício profissional, e também pedindo, né, uma aposentadoria diferenciada que nos afaste um pouco mais cedo dessa situação de risco. Apoiando este nosso pleito, você vai contribuir para uma justiça mais justa, você vai contribuir para uma justiça mais ágil, mais qualificada e, ao fim de tudo, cada cidadão deste país, cada cidadã deste país que necessita dos serviços da justiça se sentirá beneficiado. A FENASOJAF, que é a Federação Nacional das Associações dos Oficiais de Justiça, as ASSOJAFs, que são as associações dos oficiais de justiça nos estados, agradecem a sua atenção e desejamos que você, daqui para frente, seja também um amigo do oficial de justiça. Muito obrigado.